Pela graça e pela misericórdia de Deus é que estamos aqui de volta diante da palavra dele, sempre olhando para Deus através da sua palavra. É claro que ninguém pode ver Deus, mas através da sua palavra podemos falar com ele e ele falar diretamente conosco. Por isso é importante ler e examinar a palavra do Senhor, o que ele ordenou em João capítulo 5, verso 39. Eu quero, nesta mensagem, falar um pouquinho sobre as promessas de Deus. Quer dizer, dar aqui um pontapé, dar aqui uma introdução a algumas mensagens que estaremos trazendo a partir de hoje sobre as promessas de Deus. Todas as promessas que Deus fez a nós, elas estão em sua palavra. Ele usou a sua palavra, ele fez o juramento através da sua palavra, ele empenhou a sua palavra. Portanto, ela se torna verdade, ou elas se tornam verdade, ou são a verdade, porque Deus usou a sua própria palavra, que é a verdade. O próprio Jesus disse isso em João 17, verso 17, falando com o Pai, ele disse, a tua palavra é a verdade. Portanto, se as promessas de Deus estão baseadas na sua palavra, nós acreditamos piamente que essa palavra, essas promessas hão de se cumprirem. Se lembra do que nós lemos em Isaías, capítulo 55, verso 11, o próprio Deus dizendo, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quer dizer, para o objetivo para o qual ela foi escrita ou pronunciada. Lembra de Marcos capítulo 13, versículo 30, quando ele disse, verso 31, quando ele disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem disse isso foi Jesus, o Filho de Deus. Estava ratificando aquilo que Deus havia dito em Isaías capítulo 55, versículo 11. Portanto, nós temos a garantia e a certeza absoluta de que todas as promessas de Deus são a verdade expressa por Deus, elas hão de se cumprirem, porque é baseado na palavra do Deus que não pode mentir, como disse o apóstolo Paulo. Mas também tem uma outra verdade fundamental que, para completar a nossa certeza de que a palavra vai se cumprir, de que a promessa vai se cumprir, é que todas as promessas de Deus feitas a nós, elas são feitas em Cristo Jesus. São baseadas na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler o que disse Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20, da sua carta, Paulo escreveu dizendo assim, olha, porque todas quantas promessas há de Deus, da parte de Deus, são nele sim, por ele e por ele o amém, para a glória de Deus e por nós. Quem é esse ele que ele está se referindo aqui? Todas quantas promessas há da parte de Deus, nele, quer dizer, em Jesus, ao sim, e por Jesus o amém. Está selado. Por isso a Escritura é um documento autenticado que ele fez para nós como uma garantia de que tudo aquilo que ele disse é a verdade. Nada além da verdade, nada aquém da verdade. Para compreendermos que Paulo, nesse versículo, está citando Jesus, tanto o sim como o amém está se referindo a Jesus, nós vamos voltar a ler o versículo 19. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por mim, isto é, por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Portanto, entendemos que o sim do versículo 20 e o amém está se referindo a Jesus. Todas quantas promessas há de Deus, em Jesus Cristo há o sim e há o amém. Quer dizer, as promessas são confirmadas por Jesus e em Jesus, portanto, não há dúvida de que todas elas hão de se cumprirem no tempo de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 3, faz uma referência a Jesus, bem no comecinho da criação das coisas que Deus criou. Capítulo 1, versículo 3, ele diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Portanto, sem a luz era impossível se fazer as coisas. Impossível? Existe alguma coisa impossível para Deus? Sim, eu estou me referindo a João capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele
nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus é o sim de Deus, Jesus é o amém de Deus, Jesus é a expressão verbal de Deus, ele é a imagem de Deus, expressa através da Bíblia Sagrada. Certo dia perguntaram para Jesus: quem é Deus? Quem é o Pai? Queremos vê-lo. E Jesus respondeu prontamente: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, o haver, lá em Gênesis capítulo 1, tem muito a ver também com João capítulo 1. Eu gostaria de ler capítulo 1, versículo 1 em diante, se referindo também a Jesus como o haja de Deus, como aquele que deu início a todas as coisas, porque tudo foi criado por ele, nele e para ele, disse Paulo aos Colossenses. E aqui ele diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo haver, haja lá, quando ele disse haja luz, está se referindo ao verbo que é Deus, a palavra que explica uma ação, uma diligência, e quando Deus disse haja, imediatamente houve luz. Portanto, no princípio, se referindo a Gênesis capítulo 1, versículo 3, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, dizendo que Jesus é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E diz o verso 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Portanto, quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja peixe, houve peixe. Haja árvore, houve árvore. Tudo iniciou em Jesus, por Jesus e para o próprio Jesus, para a sua honra e para a sua glória. O verso 14 do capítulo 1 de João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Portanto, Jesus, o haja de Deus, Jesus, a palavra de Deus, Jesus, o sim e o amém de Deus, para confirmar todas as promessas dele feitas na sua palavra. A partir da próxima mensagem, se Deus permitir, estaremos vendo, baseado nesta verdade, que é a palavra de Deus, algumas promessas feitas por Deus, promessas essas que se cumprirão, porque Deus não pode mentir. Nós vamos terminar orando, agradecendo a Deus pela sua bendita palavra, essa palavra que nos ensina, que nos anima, que nos fortalece, que nos vivifica e que nos salva também. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela graça, pela misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo grande privilégio, incomparável privilégio que temos de poder ter a Tua palavra em nossas mãos, de poder ler, examinar, estudar e o Senhor, através dela, falar conosco. Senhor, que essas mensagens possam estar ajudando as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo e enviando, ó Deus, a outras pessoas. Que outras pessoas também sejam ricamente abençoadas por meio da Tua palavra. Nós oramos com gratidão no nosso coração, no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu querido irmão e amigo, até a próxima mensagem, que se Deus permitir, muito obrigado pela sua companhia amigável. Até lá, se Deus permitir.